Olá, tudo bem? Eu sou o Dirceu Rezende e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é o faturamento do Power Embedded. Como a gente aqui sempre preza pela transparência, a gente disponibiliza uma tela onde nossos clientes podem visualizar quanto que eles vão pagar aqui para a Power Tuning relacionado à quantidade de usuários que estão criados aqui dentro do sistema. Então aqui no menu principal do portal de administração, você tem esse item aqui do menu chamado faturamento. E nesse faturamento aqui, nessa tela que vai abrir, você tem esse drop-down aqui, que ele tem basicamente os períodos de faturamento. Então, por exemplo, essa organização que eu estou olhando, ela começou a utilizar o sistema no dia 26/7/2023. Então, quando eu for olhar o faturamento, eu tenho o faturamento do mês 7, o faturamento do mês 8 e o faturamento agora do mês 10, que ele está em andamento ainda. Esses dois aqui já foram fechados, esse aqui está em andamento, então aqui tem um intervalo, de quanto que ele está faturando. Como vocês sabem, os primeiros 30 dias, não é o primeiro mês, são os primeiros 30 dias de uso do sistema. Eles são gratuitos, a Power Tuning ele não cobra nada da sua empresa para você estar utilizando o Power Embedded, está fazendo uma POC, uma demonstração para ver se a ferramenta realmente atende à necessidade da empresa. Então a gente dá todo o apoio, todo o suporte nesse processo de transição, qual que é a melhor estratégia de transição do Power BI que vocês têm hoje, serviço para o Power Embedded, Então tem várias formas diferentes de você fazer essa migração. A gente faz todo esse apoio com vocês. Nem mesmo aquela taxa de R$ 1.500 de setup inicial a gente vai cobrar esse teste de 30 dias. Passou 30 dias, o cliente vai querer manter o portal, vai realmente utilizar a solução, atendeu 100% à necessidade da empresa, aí a gente faz a cobrança do setup inicial, que é aquela taxa de R$ 1.500, e a gente começa a faturar os usuários. Então a gente só vai te cobrar daqui a 60 dias, na verdade, que você vai começar a pagar alguma coisa para Power Tuning do uso do sistema. Então como é que funciona? Primeiros 30 dias são gratuitos. Aqui, como eu comecei do dia 26/7, o faturamento do mês 7, na época, tinham 5 usuários criados. Então o valor sai a R$ 25 desses 5 usuários e mais R$ 10, que são R$ 5 vezes 2 usuários deletados. Então aqui o valor total R$ 35, 25 mais 10, 35. Como a gente dá 30 dias gratuitos, R$ 35 de desconto, 100% gratuito. Então o valor total que você vai pagar após os descontos, R$ 0, não vai pagar nenhum centavo para Power Tuning. O que você vai ter que pagar para utilizar isso daqui é somente o licenciamento do Embedded, ou do Fabric, que aí você paga direto para a Microsoft, não é a Power Tuning que gerencia. Então essa taxa é a única que a gente não consegue isentar nesses 30 dias gratuitos, porque não é com a gente Power Tuning, é direto com a Microsoft. Então se você quiser visualizar quem eram os usuários que estavam ativos no sistema na época desse faturamento aqui do mês 7, você expande aqui essa parte de usuários ativos. Então aqui ele vai trazer os 5 usuários que estavam ativos naquela época do faturamento, qual que é a função que essa pessoa tem no sistema e qual a quantidade de acessos que essa pessoa teve nesse período. Quantidade de acesso aqui é quantas vezes a pessoa logou no sistema. Então, se eu for olhar, por exemplo, aqui, o Dirceu Rezende teve 3 acessos. É o único usuário que dentro desse mês ele pelo menos acessou o portal, não quer dizer que ele visualizou o relatório. Então, a gente aqui tem esse botão de ações. Se eu apertar, por exemplo, aqui no Dirceu Rezende, ele tem 3 tipos de auditoria. Auditoria de entidade, então eu vou expandir aqui e ele vai me trazer todas as vezes que esse usuário foi cadastrado ou alterado. Ou seja, toda vez que o cadastro dele sofreu qualquer modificação, seja quando alguém criar o usuário, quando alguém apagar o usuário, quando alguém alterar qualquer coisa do usuário, ele vai mostrar aqui. Também temos a auditoria de login, que aí são essa quantidade de acessos aqui, Vocês vejam que nesse período aqui, de 1/7 a 1/8, ele logou 3 vezes, que eram aqueles 3 acessos, e ele deslogou 2. Então, basicamente, ele teve 3 acessos. Ele logou no portal pelo menos 3 vezes. E se eu clicar em auditoria de relatórios, eu vou ver quais relatórios que esse usuário acessou dentro desse período de 1/7 a 1/8. Então, beleza, deixa eu voltar aqui para a tela que eu estava. Então, esses aqui são os usuários ativos, são 5 usuários nesse período do faturamento, estou cobrando R$ 25. Usuários deletados, a gente cobra por usuário deletado? Sim, a gente cobra em 2 situações. Se esse usuário ficou ativo por mais de um dia no sistema, ou seja, eu criei um usuário no dia 1/10, por exemplo,
e apaguei ele no dia 3/10. Esse usuário ficou 2 dias no sistema, então eu vou cobrar ele. Agora, se eu criei, por exemplo, o usuário no dia 7/10, agora, hoje, e eu apaguei no mesmo dia, esse usuário não vai ser cobrado. Agora, o que acontece? O segundo cenário é se o usuário foi deletado no mesmo dia mais de uma vez, ou se dentro do mês ele foi apagado e criado mais de uma vez também. Por exemplo, nesse mesmo cenário, eu criei um usuário agora, daqui a meia hora eu vou lá e apago ele, não vai ser cobrado. Agora, se eu fizer esse mesmo passo, apaguei de novo e criei novamente, a gente aqui entende que não foi um erro de digitação, você realmente quis criar esse usuário, então a gente vai cobrar ele. Ou, por exemplo, eu criei o usuário hoje, já apaguei ele no final do dia. Amanhã eu fiz a mesma coisa. No outro dia eu fiz a mesma coisa. Então esse usuário vai ser cobrado, mesmo que ele esteja deletado, porque ele foi recriado, né, em vários ciclos dentro do mês. Inclusive aqui a gente mostra, né, qual que é o ciclo que ele foi criado e deletado. Então, por exemplo, aqui para esse usuário ele teve mais de um ciclo de criação e remoção. Ele foi criado no dia 21 e apagado no dia 21. Aconteceu isso 4 vezes no mesmo dia. Então aqui ele tem até o registro de cada vez que ele foi deletado e criado. Se você clicar nesse link aqui, ele vai te jogar para a auditoria de entidade e vai falar: ele foi criado no dia 21/7 às 14h20, deletado no dia 21/7 às 14h21. Então, se eu voltar para o segundo evento, ele vai falar que ele foi criado às 14h21, excluído às 14h22. Vem a terceira linha aqui: ele foi criado às 14h22, deletado às 14h22 alguns segundos depois. Então, como ele foi recriado mais de uma vez dentro do mês, ele também está sendo cobrado essa parte aqui, né, de usuários deletados por essa regra. Então, basicamente a regra é: o usuário ficou ativo no sistema mais de um dia ou foi recriado mais de uma vez dentro do mês. Então são essas duas formas que a gente cobra: é o usuário ativo e o usuário deletado. Como eu falei, são 30 dias de desconto que a gente dá. Então começou a atividade no dia 26/7, teoricamente você terminou o mês 7 100% gratuito, utilizou 4 desses 30 dias. Quando eu for olhar aqui agora o mês 8, a gente vai fazer o rateio proporcional. O que é isso? Eu calculo de novo quanto que deu o meu mês. Agora, em vez de 5 usuários, eu tenho 8 usuários criados aqui dentro, nenhum usuário deletado, e então o meu total dá R$40. R$5 por usuário vezes 8 usuários, R$40. Só que, como eu comecei no dia 26/7, teoricamente, meus 30 dias venceriam no dia 26/8. Então, só vou cobrar 4 dias referente a esses R$40. Então, quanto que ele daria normalmente? R$40. Vou dar R$33,55 de desconto. O valor final que você vai pagar é R$6,45. Você também consegue consultar a lista de usuários ativos, consegue consultar usuários deletados, no caso aqui não tem nenhum. Agora, quando eu for olhar no mês 10, que é o mês corrente, aí sim, agora a gente não tem mais desconto, porque já passou os 30 dias. Agora, a partir daqui para frente, você vai pagar sempre o valor de usuários ativos mais usuários deletados. Aqui está dando 45, posso ver os usuários ativos hoje do portal, posso ver também os usuários deletados. Então essa é a tela aqui de faturamento. Então é uma forma fácil de você até durante o mês, desde o primeiro dia do mês, você já consegue ter uma noção de quanto que você vai pagar relacionado à mensalidade dos usuários para a gente aqui da Power Tuning por conta do uso do sistema. Lembrando que isso aqui varia, né, de acordo com a quantidade de usuários que você mesmo vai criando no sistema ou deletando. Então todo o controle fica na mão do próprio administrador do sistema, da empresa, né? E não precisa pedir para a gente criar usuário, não é um pacote que você compra, tem que ficar pedindo para a gente aumentar a quantidade de pacotes, ou você contratou um pacote de 50 usuários, está usando 30. Não, a gente vai cobrar de acordo com a utilização do sistema. À medida que você vai criando novos usuários, a gente já vai incluindo no faturamento. Deletou, no mês seguinte já não cobra mais. Então, o usuário tem total controle sobre a fatura dele mesmo. Então, essa tela é justamente para entregar toda essa transparência e clareza de como que é a cobrança do Power Embedded, para não restar nenhuma dúvida. Espero que estejam gostando do sistema e que ele esteja facilitando a visualização e compartilhamento de relatórios tanto para os seus usuários internos quanto para usuários externos da sua organização.